Vamos para as notícias da pecuária com Sérgio Braga de Farias. Esse recuo de ontem do indicador, mais esse vencimento mais alongado na B3 no vermelho, significam o quê? Boa tarde. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição Tempo e Dinheiro. Mês de fevereiro é um mês aí que começa a mostrar pelo menos uma certa cautela em relação à demanda, em relação aos preços praticados. Isso acontece todos os anos. Janeiro geralmente tem esse pico de preços, como nós acompanhamos, depois tem uma acomodação normal nos preços da arroba do boi gordo. Não é para poder assustar, não, pelo contrário. É um movimento técnico, operações junto à Bolsa de Mercadorias, a B3, mas de qualquer forma, o que vai dar o tom para o mercado do boi gordo serão as exportações, viu, João Batista, e que vão atingir, pelo menos em cifras, aproximadamente 10 bilhões de dólares esse ano, tem um crescimento de 17,5%, atingindo aí as exportações de 2 milhões de toneladas de carne bovina. Ou seja, o mercado, olhando as exportações, percebe que qualquer movimento de pressão dos frigoríficos não vai ser bem recebido pelos pecuaristas que estão aí investindo todo o capital, todo expertise genética nessa produção. E é lógico que sempre uma acomodação de preços, ora, acontece. Geralmente em função da oferta-demanda, essa lei que rege o mercado, não tem jeito. De qualquer forma, lá para frente, daqui para diante, até meados aí do mês de julho, é possível que a gente acompanhe alguma acomodação, ou seja, os preços podem recuar um pouco. Podem cair como caíram no final do mês de outubro do ano passado, durante outubro, naquele período de embargo das exportações à China? Não, isso não está previsto. Até porque nós temos aí outra situação com relação ao câmbio, com relação às exportações, com relação principalmente à demanda externa. Bom, quanto à demanda interna, aí é aquela pergunta, como é que fica? Não, as exportações vão bem. Só para quem está produzindo boi padrão China, que está favorecendo aquele produtor que está ganhando ágio aí, até R$345, R$350 por cabeça? Não. O mercado, o segmento de carnes continua sendo o principal mercado interno, continua sendo o principal foco do produtor da indústria aqui no Brasil. E é lógico, João Batista, todos esses movimentos que a gente vem acompanhando, esta demanda interna deu uma patinadinha, mas por quê? Só lembrar mais uma vez, nós temos aí o recebimento de salários, fim das férias escolares, tem auxílio aí Brasil, tem uma série de outros indicadores da retomada da economia que pode apontar para uma demanda de carne bovina no mercado interno que dê suporte aos preços também da arroba do boi gordo. João Batista. E essa chuvarada toda, né? Que os pastos aqui no meu Mato Dentro estão uma beleza, né? Mas aquilo que a gente vê são os extremos, né? Enquanto que na região centro-norte, sudeste, boa parte, os pastos estão verdinhos, né? Como você fala sempre, né? Um verdadeiro alface. Tem outras regiões no sul do país que nem a rebrota, não teve nem rebrota. Essa chuvinha que deu em algumas regiões, algumas pastagens, não foi suficiente para poder rebrotar os pastos. E é lógico, isso significa o quê, João Batista? Aumento do custo de produção que já estava elevado. Suplementação em coxo, vai ter que suplementar os animais e é lógico, isso deixa o pecuarista com uma corda no pescoço também. Agora, é lógico, tudo isso dá um equilíbrio para o mercado como um todo. Tanto é que quando a gente fala da referência de São Paulo, a referência de São Paulo serve ainda para as exportações, né? Mas por que São Paulo tem esse diferencial de base em relação às outras praças? Esse diferencial muito grande, porque a referência das exportações é pelo indicador CPEA, o preço praticado aqui em São Paulo. Tanto é que ontem nós tivemos esse recuo que você mesmo falou, né, R$ 333,90 aí para o indicador CPEA Exalc, 2,88, mas o baixo volume de negócios registrados, né? Porque a gente tem, nesse comecinho do mês de fevereiro, coincidiu o mês praticamente na terça-feira, mas geralmente sempre tem uma demanda um pouquinho lenta, um pouco menor, um pouco volume de negócios registrados. Pecuarista que pode estar segurando um pouco, mas é bom ficar atento ao movimento do mercado, não pode acreditar nessa situação. Vai ficar estável, vai subir. Não, aí entra aquela situação lá que você sempre discute com o Maurício. É hora também de travar os preços, observar o movimento do mercado para não perder na hora de negociar e vender tudo
no efeito boiada, o efeito manada, né, João Batista? O preço caiu, todo mundo resolve vender, né? O preço subiu, todo mundo resolve segurar. Não é bem assim. É lógico que eu estou falando de uma maneira um pouco mais ampla. O produtor pecuarista hoje bem sabe que não é de uma maneira generalizada. Eu só estou alertando principalmente aqueles pequenos e médios produtores aí que ficam só observando o mercado, sem fazer uma ferramenta ou travar os preços, João. João bem, Batista. Preços de hoje. Vamos lá. Vamos lá, São Paulo, Barretos. Vamos lá, Davi da Luz. Direto de Campinas, São Paulo, Barretos, Araçatuba, R$330 por arroba à vista, 332 no prazo. Agora sim. Opa, foi lá. Agora então, sim. São Paulo. 330 à vista, 332 no prazo. Minas Gerais ao norte, 310,50 à vista, 312 no aprazo. Perdeu R$ 6,50 por arroba de ontem para hoje, viu, João? Recuou por lá. Sudoeste do MT, 305,50 à vista, 307,50 no prazo. Marabá no Pará, 280,50 à vista, 282,50 no aprazo. Lá no Pará, a situação também é complicada, inverno na região amazônica, isso de alguma forma também abala as estruturas, né, a logística para o embarque desses animais. Tanto no MT quanto no Pará, a média de recuo de ontem para hoje, para essas duas praças que eu citei, foi de R$ 4,00 por arroba, João. Lembrando mais uma vez, João, expectativa é positiva para o mercado do boi gordo, deve seguir, pelo menos nas negociações externas, com um crescimento de 17,5%. Agora resta saber, esses 17,5% também vão ser compartilhados com o produtor, né, que não tem sábado, domingo, feriado, está lá no campo todos os dias investindo, acompanhando a produção? Tomara que sim, né, que seja o mercado equilibrado. Ô Sérgio Braga, vamos fazer um especial amanhã sobre suínos, porque os preços estão desesperadores para os produtores. Combinado? Combinado, exatamente isso, e é bom saber que os preços da carne, frangos, suínos, estão despencando os custos lá em cima. Isso realmente não é nem sinal amarelo, não é um alerta não, é um sinal vermelho para a produção de suínos, com essa queda dos preços disparada dos custos de produção. Vamos sim. Um abraço muitas famílias e criadores sem saída, está desesperador o mercado para os criadores de suínos. Então, assim, vamos dar espaço amanhã para esse drama que vivem os produtores de suínos. Certo, Sérgio Braga? Até amanhã. Combinado. Um abraço. Boa tarde a todos. Até amanhã, João. Tchau, tchau, Davi.